com muita alegria, com muita satisfação, que nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos. Como a Carmen disse, o nosso tema de hoje é a ressurreição de Lázaro. Eu acredito que todos vocês, ou quase todos, já devem ter ouvido falar nos milagres do Cristo, Jesus, nas curas, na própria ressurreição de Jesus. E entre esses fenômenos que Jesus provocou, existe esse, a ressurreição de Lázaro. E o Evangelho nos mostra que Jesus não ressuscitou apenas Lázaro. Tem mais 2 casos semelhantes, que a gente vai abordar justamente para entender melhor. Tem a filha de Jairo, que também foi tida como morta, e Jesus a cura, e ela ressuscita, na linguagem do povo daquela época. E também um jovem, um filho de uma viúva, cujo pai se chamava Naim. Então, esses 3 fatos estão registrados no Evangelho. Então, nós trouxemos aqui uma obra, a gente vai pedir licença a vocês, para a gente comentar, para que a gente possa entender realmente como que se dá essa ressurreição, se de fato as pessoas estavam mortas, literalmente, o corpo já havia completamente entrado em falência, considerada a morte clínica, ou se foi algo parecido, essas pessoas estavam num estado semelhante à morte, e aí é tido como se tivesse morrido e Jesus tendo ressuscitado. Então, nós vamos chegar aqui a essa conclusão no final do estudo. Aí, esse livro aqui nos diz o seguinte, que era crença entre os judeus antigos a ideia de que uma pessoa, depois de morta, podia ressuscitar. Então, fazia parte da cultura do povo judeu na época que Jesus esteve conosco, e antes mesmo de Jesus, o povo judeu já acreditava, eles tinham essa crença, que algumas pessoas poderiam, após de morrer, ressuscitar. Quer dizer, ressurgir, reaparecer neste mundo, com uma imagem física, e falar, dar alguma comunicação, dar algum recado, enfim. Diziam ressurreição para qualquer manifestação do Espírito, fosse em vidência, aparição ou materialização. Então, a doutrina espírita nos ensina a própria religião cristã, a doutrina cristã nos ensina, e Jesus deu o seu testemunho de que nós, humanos, somos espíritos encarnados, e uma das características do espírito que nós somos é justamente a imortalidade da alma. Então, quando há a morte do corpo físico, quando há o falecimento, na realidade, o que houve foi apenas a morte física. O espírito que nós somos, que nesse momento estamos habitando, estamos reencarnados num corpo material, fazendo parte desse planeta, quando nós falecemos, o espírito que nós somos não falece, não morre, não acaba, e nem volta como energia para o todo, para a massa cósmica. Outra característica do espírito que nós somos, além da imortalidade da alma, segundo a doutrina espírita e a doutrina cristã, é a de que nós conservamos a nossa individualidade. Isso a doutrina espírita não deixa muito claro para nós. Então, todas as nossas experiências, elas ficam arquivadas
na nossa memória espiritual, do corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Então, isso é muito importante ficar claro. Então, já naquela época de Jesus, os judeus já tinham esse entendimento que a alma não morria, né, o espírito não morria, e que ele poderia ressurgir dos mortos, ou numa forma de materialização, nesse espírito se materializaria e todos veriam esse espírito, ou numa forma de vidência, quer dizer, aquele médium que tem a faculdade de ver, porque a vidência é um tipo de mediunidade muito rara, então nem todos os médiums veem, né? São poucos médiums que veem. Por exemplo, aqui agora, né? Nós estamos numa reunião, estão aqui participando conosco espíritos desencarnados, que vêm estudar conosco, que estão também se preparando para reencarnar, vêm estudar conosco, ou que acabaram, né, de desencarnaram, não há um dia, 2, 3, mas assim, desencarnaram há pouco tempo, estão precisando de entender as coisas, então eles também são convidados, né, a virem participar da reunião, ou aqueles espíritos que a gente chama de espíritos obsessores, infelizes, inferiores, perturbadores, equivocados, né, que estão causando uma perturbação mental em nós que estamos aqui encarnados. Eles também são convidados pelos nossos amigos espirituais a virem participar das reuniões públicas, né, que acontecem nas casas espíritas, principalmente, e em outras religiões também, não é só na espírita, mas no caso na espírita, que nós estamos tratando dela. Então, a plateia aqui, ela está composta de uma multidão, né, de espíritos desencarnados, só que nós não vemos. Por que nós não vemos? Porque nós não somos médiuns videntes. E porque eles não estão materializados, eles estão numa outra dimensão, uma matéria rarefeita, né, que esse corpo aqui de carne impede de ver. Lá no mundo espiritual, quando a gente desencarna, que nós vamos habitar essa outra dimensão, esse outro plano espiritual, aí sim, nós vamos nos ver uns aos outros. Então, olha que interessante. Já na época de Jesus, os judeus acreditavam nessa possibilidade, né, do espírito voltar, se materializar, ou o médium vidente veria, né, ou uma outra aparição, enfim. Então, eles chamavam isso de ressurreição. Eles davam esse nome. Tanto é que quando Jesus, depois que Jesus desencarna, ele ressurge, ele reaparece, tem várias aparições no Evangelho segundo, são mais ou menos em torno de 40, né? A gente sabe de poucas, e ele sobe aos céus, né? Mas enquanto ele não sobe, ele fica. Depois que ele é sepultado, ele vai aparecendo em várias situações, em várias circunstâncias, para várias pessoas, e aí isso é tido como ressurreição. E ela continua dizendo para nós, aqui a autora, algumas religiões atuais falam de ressurreição como a volta à vida no mesmo corpo. Então, o fenômeno que a doutrina espírita chama de reencarnação, essa crença que já existia desde aquela época anterior a Jesus de ressurreição, dizia que além desse espírito reaparecer, como a gente citou aqui, esses 3 exemplos, esse espírito ainda poderia ressurgir no novo corpo físico. E isso também era chamado de ressurreição. E nós, na doutrina espírita, entendemos que isso é impossível. O corpo, uma vez decomposto, ele não pode ressurgir novamente. O espírito renasce, o espírito reencarna num outro corpo que vai se formar. Né? Aí, a união sexual do homem com a mulher, o espermatozoide com o óvulo ali, aí o espírito vem, né? Se une, aquele ovo ali que está se formando, aquela célula,
E ele vai, então, se aglutinando ali. Cada molécula do corpo espiritual vai se unindo a cada molécula do corpo físico para formar um novo corpo. Isso é o processo da reencarnação. Mas aquele corpo que já morreu, que está lá no sepulcro, na sepultura, aguardando uma ressurreição, aquele corpo vai levantar, como a gente vê nos filmes, né, de ficção, de terror, esses corpos levantando, animados novamente, porque eles ressurgiram. Aquele corpo já está em decomposição. Mesmo as múmias que ficam ali conservadas naqueles bálsamos, naqueles produtos, mas aquele corpo está morto. Ele só não se decompôs por causa dos produtos que foram colocados, né? Podem viver ali muito tempo, ficar inteiros, sem decomposição durante muito tempo. Mas não há como um espírito vir e encarnar naquele corpo que já morreu. Não tem jeito. Isso é contrário à lei da ciência. E o espiritismo não é contrário à ciência. Ele é a favor, e mesmo porque a doutrina, quando a gente vai olhar lá no dicionário, o que significa doutrina espírita, e a gente tem a explicação. Doutrina é um conjunto de leis filosóficas, científicas, morais. Então, a doutrina espírita ela tem as 3 bases: a científica, a filosófica e a moral. E o Livro dos Espíritos é um compêndio de filosofia baseado, né, em observação, aquelas perguntas, Kardec vai depois observando para escrever, e os próprios espíritos, quando ditam as respostas, é tudo baseado na ciência, nada contrário à ciência, com consequências morais, porque ela veio para promover o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. E aí a base desse progresso moral está justamente no Evangelho. Né? Então, um dos princípios da doutrina espírita, entre esses outros que a gente já falou, a crença na alma, na imortalidade da alma, a crença em Deus, que é o primeiro deles, é a crença em Jesus. Jesus, além de mestre, antes de encarnar como mestre, ele já fazia parte do nosso planeta como governador espiritual, quando o planeta estava se formando ali, a matéria, vindo tudo juntando. Né? Quando a gente estuda sobre a formação da Terra, então Jesus, juntamente com outros espíritos de escola, tão evoluídos, que manipulavam a matéria para poder dar essa nova formação. Então, como está lá no Evangelho, Jesus diz, certa vez, estou convosco desde o início dos tempos e permanecerei convosco até o final dos tempos. E é isso que a gente disse, nós vamos repetir aqui, ó. A ciência demonstra, porém, que a ressurreição da carne é materialmente impossível, já que, com a morte, o corpo entra em decomposição e as substâncias que o compunham se transformam e são reaproveitadas dentro do ciclo biológico. E o apóstolo Paulo também já esclarecia que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, e que é espiritual o corpo, que é o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, com o qual continuamos a viver no além e com o qual ressurgimos, reaparecemos após a morte física. Então, ela traz aqui para a gente mais um pequeno esclarecimento. Quando a gente falou no início que os judeus acreditavam nas reaparições, nas materializações, né, que o espírito se tornava visível, esse corpo com o qual o espírito se apresentava não é esse corpo aqui que já havia se decomposto. É o corpo espiritual que é
o que deu origem a esse corpo físico, então ele tem essa aparência, porque foi ele que deu origem a essa daqui, e é esse corpo que acompanha o espírito após a morte física no plano espiritual. Então, no plano espiritual, nós estamos, né, nós movimentamos, nós estudamos, nós trabalhamos, nós vivemos lá no plano espiritual com esse corpo espiritual, que a doutrina espírita, Kardec denominou de perispírito. Porque o espírito, ele é a centelha, ele é a luz, ele é a chama. E ele tem uma energia completamente oposta a essa energia material. Então, para que esse espírito se manifeste no mundo material, seja nesse plano aqui físico do planeta que nós vivemos, que é o planeta Terra, seja no plano espiritual, ele precisa desse corpo. Só que aqui na Terra, nós temos esse corpo denso, né, tangível, que pesa, que tem peso. No plano espiritual, esse corpo, a matéria é tão sutil que as nossas máquinas aqui não tem como pesar esse corpo, de tão sutil, de tão leve que ele é. Então, para que a gente entenda, né, que quando esses espíritos apareciam, naquela época que os judeus chamavam isso de ressurreição, após terem sido mortos, eles não apareciam com esse corpo aqui. Eles apareciam com esse corpo perispiritual, né? Que fique claro para nós. Então, ela deixa esse esclarecimento. No Evangelho, encontramos menções de pessoas que teriam sido ressuscitadas por Jesus, como a gente disse no início da nossa fala. Lázaro, daí o título do estudo de hoje, a ressurreição de Lázaro. O filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Jairo era chefe da sinagoga, lá de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. A sinagoga era o templo, né, dos judeus. É que naquele tempo confundiam com a morte os estados de catalepsia ou de letargia. Nesses estados anormais e às vezes patológicos, a perda temporária da sensibilidade e do movimento e rigidez muscular plástica. Então, a pessoa ficava imóvel, você tocava, ela não respondia, não havia reação, porque a sensibilidade do tato não existia naquele momento, e elas ficavam, como diz aqui, rígidas, duras, igualzinho uma pessoa morta, que endurece, né? Você não consegue nem, depois da morte, depois de algum tempo, se você vai querer vestir a pessoa, trocar a roupa dela, para pôr uma roupa bonitinha nela, se você demora muito para vestir, dizem que tem que quebrar, porque você não consegue dobrar de tão rígido que fica a musculatura. Então, esses fenômenos, eles poderiam durar 24 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, até 8 dias. E naquela época não tinha o cuidado, a medicina não estava evoluída a ponto de perceber que a pessoa tinha um restinho de vida e de esperar um tempo. As pessoas que eram dadas como mortas eram logo sepultadas. Então, muita gente falava que era enterrada viva por isso, porque às vezes ocorria esse fenômeno da catalepsia ou da letargia, que essas características aqui que a gente mencionou, e aí a pessoa era dada como morta. Então, o que aconteceu com esses 3 exemplos que são citados aqui, de Lázaro, da filha de Jairo e do filho da viúva de Naim, foram esses fenômenos, ou de catalepsia ou de letargia. E quando a gente for narrar aqui um deles,
nós trouxemos depois aqui no altar para vocês poderem entender direitinho, Jesus vai mencionar isso, que a pessoa não está morta, que a pessoa está apenas dormindo, né, para eles poderem entender o que estava acontecendo. Então, continua dizendo aqui, Jesus não ressuscitou aquelas pessoas, naquela época que a gente citou. O que fez foi corrigir com seu magnetismo superior o estado físico doentio, anormal, e ordenar, olha que interessante, e ordenar com sua autoridade moral que aqueles espíritos que habitavam ali, aquele corpo, que não tinham sido desligados completamente, porque a morte, o espírito só desliga do corpo físico depois que completamente a morte, ele sai, e mesmo assim, depois dele sair desse corpo, o processo de desligamento, ele é parcial. Quando há, por exemplo, as mortes violentas, a pessoa morre de acidente, sobretudo se essa pessoa é um jovem, robusto, cheio de saúde, de energia, aí tem um acidente, e ele desencarna ali, chega no hospital já morto, né? A pessoa às vezes leva para tentar, mas a caminho morre, ou morre ali mesmo, antes de ir para o hospital. Então, lembra quando a gente falou da encarnação, que cada molécula desse corpo espiritual se une a cada molécula do corpo físico? Então, no processo de envelhecimento, ou no processo de doença, que às vezes o jovem também adoece, mas ele fica às vezes muito tempo doente. Então, nesse processo de doença, essas doenças terminais, vai havendo parcialmente esse desligamento do corpo espiritual no corpo físico, justamente para facilitar o processo. Quando a morte é violenta, que a pessoa não adoeceu e que a pessoa era muito jovem, ou que a pessoa comete, por exemplo, o autoextermínio, que é uma morte violenta também, né? A espiritualidade, os amigos espirituais responsáveis por essa tarefa, eles têm que fazer esse trabalho do desligamento. Então, a pessoa já está declarada morta, não está nem nesse fenômeno de catalepsia, nem de letargia, ela morreu mesmo, mas foi essa morte violenta. Então, esse desligamento não se processou. O espírito sai do corpo, mas ele está ligado, né, por esses laços, fios invisíveis. Então, para que ele não fique preso ao corpo, assistindo à decomposição desse corpo, sofrendo ali, aí a espiritualidade está sempre pronta a vir, a ajudar e assistir e fazer esse desligamento, para que a pessoa, né, não sofra os horrores. Então, isso é muito importante a gente saber, né? Aí, então, continua dizendo aqui, né? Vamos repetir. Então, Jesus não ressuscitou aquelas pessoas, o que fez foi corrigir com seu magnetismo superior o estado físico doentio, anormal, e ordenar com sua autoridade moral que seus espíritos retomassem a atividade normal através do corpo que ainda não havia morrido e do qual, portanto, ainda não se haviam desligado totalmente. Esse fenômeno, vocês devem estar se lembrando, por exemplo, quando as pessoas entram no estado de coma. Se a pessoa já está numa fase terminal de doença, se ela já está mais velha, ela vai entrar nesse coma ensaiando para morrer, sai do coma, volta e fica, às vezes, nesse estado de vai e vem no coma. E outras, mais jovens, que ainda, né, ou de meia idade, que ainda não cumpriram a sua programação reencarnatória e que têm ainda que terminar a sua programação, a sua missão, a sua tarefa, e que por razões outras elas estão com medo, elas estão inseguras, elas estão em dúvida,
porque no inconsciente elas sabem que às vezes vão passar por provas difíceis. Então acontece ali uma doença ou um acidente e elas entram num coma. Mas ela não morreu ainda. E às vezes o estado é grave, mas não é tão grave. É um estado reversível. E aí a importância da prece nesse momento é o momento que a espiritualidade entra em auxílio e conversa com o espírito, dizendo para ele que ele tem uma tarefa a cumprir, que aquilo para ele vai ser importante, para ele não sentir medo, não sentir insegurança, porque ele vai estar assessorado pelos amigos aqui da Terra, pelos amigos do plano espiritual, e vai falando do jeito que, né, que eles entendem que é a melhor forma de dizer, e a pessoa de cá, que quer interceder, sem desespero, com equilíbrio, com energia, né, com autoridade também, mas com muito sentimento, com muito amor, com muita fé, pode também conversar com esse espírito e dizer para ele, né, que ele volte, porque é importante, e isso funciona. E é aqueles relatos que a gente ouve contar, que a pessoa fala que passou num túnel, que teve uma experiência assim, que teve uma experiência assado, e que foi isso, que foi aquilo, mas ficou encorajada, e que às vezes a medicina não sabe explicar por que a pessoa voltou, né? Ou às vezes nem acredita, mas cada vez mais hoje a medicina está... os tempos são chegados, né, de renovação espiritual, a ciência vai avançando, e a medicina vai cada vez mais entendendo que nós não somos apenas um conjunto de células materiais, nós somos espíritos, por mais que elas deem outros nomes, que não acreditam em tudo, mas elas acreditam que nós somos espírito, ser pensante, e já consegue separar mente do cérebro, né, porque a mente está localizada no cérebro, mas o cérebro é uma parte do corpo físico, e a mente não é parte do corpo físico. A mente é parte do espírito, do corpo espiritual. E quem sente, quem pensa, quem sofre, quem ama, quem odeia, quem trabalha, né? Quem comanda tudo isso aqui, não é o cérebro, é a mente, que é parte do espírito. E essa mente continua no plano espiritual, né? Nesse perispírito, com todos esses registros, a memória espiritual fica registrada. Por isso que nós evoluímos, por isso que existe a lei do progresso e por isso que o progresso é possível. Porque nada se perde, né? Já dizia o cientista, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Porque quem cria é só Deus. E tudo se transforma. E a nossa memória, ela não se perde. Sobretudo, a memória mais importante, das experiências mais importantes, das experiências mais significativas, tanto das positivas quanto das negativas. Daí a importância, por exemplo, de nós termos o autoconhecimento e resolvermos a questão das mágoas, dos ressentimentos, dos ódios, das vinganças, das revoltas, porque se você guarda essas coisas, você faz mal para esse corpo, nessa vida aqui, atual, esse corpo adoece. Se você desencarna sem resolver essas questões, aquilo fica lá, continua te adoecendo, você reencarna, vai ter que continuar resolvendo essas coisas, né? Então, a gente precisa saber disso, né? A vida continua, somos seres imortais, destinados à perfeição, à evolução, e essa evolução não é Deus que faz. Deus fez as leis para a gente seguir. Então, quem constrói o nosso destino somos nós. Aí você fala assim, mas e a fatalidade? A fatalidade é uma consequência da lei de causa e efeito, que a gente chama lei do karma. Então, eu cometi equívocos na vida anterior, aí eu estou assinalado pela justiça divina, eu sou responsável, tem uma coisa chamada livre-arbítrio, ninguém nos obriga a fazer nada, tudo que nós fazemos que a gente escolheu, não, mas eu fiz por isso, por aquilo, estamos equivocados. Nós temos que saber que nós somos livres,
E por mais que alguém exerça influência sobre nós, nos obrigando, nos chantageando, nos ameaçando de fazer isso ou aquilo, mas se eu fizer, de acordo com o meu conhecimento, eu vou responder. Claro que tem os atenuantes, né? De acordo com a nossa evolução, com o nosso grau de conhecimento, de conscientização. Mas não existe essa coisa de que eu fiz algo e que eu não vou responder por isso. Não existe. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E à medida que nós entendemos isso, fica mais fácil a gente ser mais firme nas decisões e fortalecer a nossa vontade. Todas as dificuldades que nós temos de mudar, claro que tem a questão do conhecimento, né, o grau evolutivo de cada um, etc, 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 com as circunstâncias que a gente renasce, mas até as circunstâncias é uma consequência dessa lei de causa e efeito, que é de acordo com o nosso merecimento. À medida que a gente vai entendendo que nós somos senhores do nosso destino, que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, simples e ignorantes, mas perfectíveis, né, para atingir esse progresso, e que se a gente fortalece a vontade, e estuda e se autoconhece, a tal felicidade que nós almejamos, ela é conquista nossa, nós é que construímos. E ela não está fora de nós, nas coisas, nas pessoas. Ela está dentro, no nosso interior, e ela vai se exteriorizar, ela vai acontecer, essa felicidade, à medida que nós cumprirmos o nosso dever. Porque se a gente quisesse dar uma outra definição para essa lei de amor, a gente poderia dizer que essa lei de amor, ela se concretiza quando nós cumprimos o nosso dever. Dever de pai, de mãe, de irmão, de filho, de profissional, de cidadão, de vizinho, de cristão, que é cumprindo o nosso papel. Aí é a lei de amor, está nisso, né? Então, para facilitar um pouquinho a nossa compreensão, nós vamos estar amando na medida que nós estamos cumprindo o dever. E é claro que o cumprimento desse dever, ele não pode ser de qualquer jeito. Ele não pode ser de forma maquinal, automática. A gente tem que estar inteiro, né? De corpo e alma, com esses sentimentos todos aí, fazendo com alegria, com prazer, com amor. Isso é difícil? É difícil. Mas a gente pode melhorar a cada dia um pouquinho, e a gente vai buscando, através desse estudo, vir aqui, né, para receber o conhecimento, para tomar o passo, para fazer as leituras, para fazer os trabalhos voluntários, vai nos dando aí essa condição. E aí, como a gente falou um pouquinho da reencarnação, aí ela completa aqui um pouquinho sobre essa questão do corpo e do espírito. O novo corpo que a gente recebe a cada encarnação não tem nenhuma relação com o antigo, que foi destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Embora este seja apenas matéria, ele é modelado pelas qualidades do espírito, que lhe imprimem uma certa característica, principalmente ao semblante. Com razão, pois, apontam os olhos como o espelho da alma, ou seja, que o rosto mais particularmente reflete a alma. Não se confunda, porém, beleza física, aparência corpórea, com qualidades morais e espirituais. Então, essa emanação, essa transcendência, porque se o corpo espiritual é uma energia bem sutil, bem rarefeita, que transcende aqui, ele se expande, né? Dizem que não é o espírito que está dentro do corpo, como nós, no primeiro entendimento, imaginamos, né? O espírito encarnou, o espírito entrou dentro do corpo. Dizem que é exatamente o contrário. O corpo é que entra no espírito. Olha que interessante isso para a gente entender. Porque a energia espiritual, ela se expande.
Aquilo que a gente chama de aura, que eles falam que a aura do Chico era muito maior do que a mediana dos homens comuns, naquela maquininha de fotografar a aura. Essa aura é justamente a transcendência do espírito, dessa energia espiritual. E a gente fala corpo, para ficar mais fácil para entender, né? Corpo espiritual. Mas é um campo de energia. Então, o perispírito é um campo de energia que tem, né, a mente. Tem os outros órgãos todos no perispírito, não tem só mente, tem coração, tem pulmão, tem intestino, tem coração. Os órgãos vitais, eles estão no perispírito, porque eles é que plasmam o novo corpo. Muito interessante, né, para a gente entender. Por exemplo, a homeopatia, quando nós tomamos remédio homeopático, ele não vai atuar apenas no corpo físico, igual os remédios alopáticos, que você toma um antibiótico, você toma um remédio para dor, um anticonvulsivo, enfim, essas outras medicações alopáticas. Quando nós tomamos homeopatia, os remédios homeopáticos, eles vão até o perispírito, eles vão até o corpo espiritual. Daí a importância de somar as duas medicinas, né? Que aquilo que uma não dá conta de fazer, a outra dá. Então, a homeopatia não vai lá, um osso quebrado, não tem como, tem que fazer uma cirurgia, né? Quebrar o osso, quebrou. Mas você está lá com uma angústia, com depressão, você está com outro sintoma até físico mesmo, de congestão, dificuldade digestiva, ou insônia, tantas outras coisas. A homeopatia vai ajudar, porque, segundo a doutrina espírita, e a medicina já está caminhando cada vez mais para isso, quem adoece primeiro é o corpo espiritual, que é a emoção que adoeceu, é o modo de sentir que adoeceu, é o modo de pensar equivocado. E aí, no que há essa desarmonia no nosso corpo espiritual, ela vai refletir no corpo físico. Daí a importância, né, do passe, porque nós vamos receber aí essa carga de energia que vai conseguir reorganizar aquilo que está desorganizado, que está desequilibrado, aí a energia não flui, adoece, mas o passe sozinho não consegue resolver todos os problemas. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa de pôr em prática aquilo que a gente aprende aqui. Nós temos que mudar o nosso modo de pensar. Aí vem o conhecimento na mente. Para posteriormente mudar o modo de sentir, que está aqui no coração, sentimento, para que a gente possa agir de forma diferenciada. E, à medida que vamos tendo conhecimento, nós vamos errando, né? Cada vez menos acertando, cada vez mais. Ah, mas numa encarnação é muito difícil. Sim, numa encarnação é muito difícil. A gente ficou fazendo de forma equivocada quantas encarnações, né? Própria cultura, sociedade. Aí depois a gente volta, vai reencarnando e vai aprendendo. A cultura vai mudando, né? Como a gente falou, a medicina hoje, a alopática, ela já está mudando, ela já consegue entender que nós somos espíritos, nem todos ainda, né? Mas isso já está lá nos meios acadêmicos. Nós somos espíritos, mesmo que eles não acreditem em mediunidade, em reencarnação, mas já consegue entender que mente é uma coisa e que cérebro é outra. Não é mais como no passado, que achava que era tudo uma coisa só. Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho, que eu fiquei de trazer para vocês aqui na parte do Evangelho, né, que cita, para comprovar isso aqui para nós, aqui vamos lá, aqui, ó. Ele vai falar de Lázaro, vai falar da filha, o filho da viúva de Naim, e vai falar da filha de Jairo, que está lá no Evangelho. Estando Jesus ainda passando no barco para outra margem, quando estava junto do mar, uma multidão de povo se reuniu a seu redor. E um chefe da sinagoga, de nome Jairo, veio procurá-lo e, encontrando-o, lançou-lhe-se aos pés
e lhe suplicava com grande insistência, dizendo-lhe: tenho uma filha que está no fim, vinde impor-lhe as mãos para curá-la e salvar-lhe a vida. Jesus foi para lá com ele, seguido por uma grande multidão de povo que o pressionava. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas do chefe da sinagoga que lhe disseram: a vossa filha está morta. Por que quereis dar ao mestre o trabalho de ir mais longe? Mas Jesus, tendo ouvido essa palavra, disse ao chefe da sinagoga: não temais, crede somente. E não permitiu a ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado na casa desse chefe da sinagoga, viu um bando confuso de pessoas que choravam e lançavam grandes gritos. E, entretanto, lhes disse: por que fazeis tanto barulho e por que chorais? Esta jovem não está morta, não está senão adormecida. E as pessoas então zombavam de Jesus. Tendo feito sair todos que vieram, entrou apenas aquelas pessoas, que ele havia chamado, onde estava a menina deitada. Jesus tomou-a pela mão e disse-lhe: Talita cumi, quer dizer, minha filha, levantai-vos, eu vos ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, porque tinha 12 anos, e ficaram maravilhosamente espantados. Isso está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, nos versículos de 21 a 43. Então, como a gente viu lá no primeiro texto que nós lemos, Jesus ordena, como diz lá, o magnetismo de Jesus, a autoridade moral de Jesus, o Espírito estava por ali, não estava completamente desligado. E aí Jesus, com todo o conhecimento que ele tinha dessa manipulação dos fluidos, ele pôde então curar a doença da menina, reorganizar aquilo que estava desorganizado e ordenar o Espírito que voltasse, a habitar aquele corpo. Aí o outro caso do filho da viúva de Naim. No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. E os seus discípulos o acompanharam com uma grande multidão de povo. Quando estava perto da porta da cidade, ocorreu que se enterrava um morto que era filho único de sua mãe, e essa mulher era viúva. E havia uma grande quantidade de pessoas na cidade com ela. O Senhor, tendo visto, foi tocado de compaixão para com ela e disse-lhe: não choreis mais. Depois, se aproximando, tocou o caixão, e aqueles que o levavam se detiveram. Então disse: jovem, outra vez, Jesus ordena: jovem, levantai-vos, eu vos ordeno. Ao mesmo tempo, o morto se levantou, o morto que não estava morto, o morto se levantou sobre seu assento e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos aqueles que estavam presentes foram tomados de pavor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu em nosso meio, e Deus visitou o seu povo. A fama desse milagre que ele fizera espalhou-se em toda a Judeia e em todas as regiões ao redor. Isso está em São Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O fato do retorno à vida corpórea de um indivíduo realmente morto, vai repetir aquilo que a gente já falou, seria contrário às leis da natureza e, por conseguinte, miraculoso. Ora, não é necessário recorrer a essa ordem de fatos para explicar as ressurreições operadas pelo Cristo. Se entre nós as aparências enganam, às vezes os profissionais, os acidentes dessa natureza deveriam ser bem frequentes
num país onde não se tomava nenhuma precaução e onde o sepultamento era imediato. Há, portanto, toda a probabilidade de que, nos dois exemplos, não havia senão síncope, que é a catalepsia, ou letargia. O próprio Jesus disse-o positivamente à filha de Jairo: esta jovem não está morta, ela não está senão adormecida. Em consequência da força fluídica que Jesus possuía, nada é de admirar que esse fluido vivificante, dirigido por uma forte vontade, haja reanimado os sentidos entorpecidos, que haja mesmo podido chamar para o corpo o espírito prestes a deixá-lo, enquanto o laço perispiritual não estava definitivamente rompido. Para os homens desse tempo, que acreditavam o indivíduo morto desde que não mais respirasse, havia ressurreição, e puderam afirmá-lo com muita boa fé, mas havia, em realidade, cura, e não ressurreição na acepção da palavra. Agora a gente está terminando, vamos ver aqui sobre Lázaro, o que diz aqui na Gênesis. A ressurreição de Lázaro, o que quer que se diga, não infirma de nenhum modo este princípio. Estava, disse, há 4 dias no sepulcro, mas sabe-se que há letargias que duram 8 dias ou mais. Acrescenta-se que ele cheirava mal, o que é um sinal de decomposição. Essa alegação não prova nada, não mais tendo em vista que, entre certos indivíduos, há decomposição facial do corpo, mesmo antes da morte, e que exalam um odor de podridão. A morte não chega senão quando os órgãos essenciais à vida são atacados. E quem poderia saber se Lázaro cheirava mal? Foi a sua irmã Marta que o disse. Mas como que ela podia saber isso se ela estava em casa e o morto estava lá sepultado? Como é que a distância ela podia saber se estava... Ele já tinha sido sepultado, Lázaro. Então, quem poderia saber se ele cheirava mal foi a sua irmã Marta que o disse, mas como sabia ela? Estando Lázaro enterrado há 4 dias, ela o supunha. Olha como que Kardec é minucioso e como que ele, em detalhes, vai mostrando para a gente, para clarear o nosso entendimento. Mas disso não se podia ter certeza, porque, como é fato que a matéria entra em decomposição, e se ele estava enterrado há 4 dias, ela então falou como se tivesse sentido, que ele estava cheirando mal. Mas isso aí também não importa, mesmo que ela soubesse ou não soubesse, o fato é que se Lázaro estivesse completamente morto, sem nenhuma possibilidade, Jesus não ia contrariar a ciência, como a gente explicou bastante no início. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha a trazer para vocês. Fica aí, então, para nossa reflexão. Muito obrigada.